que estão com as Bíblias abertas, nós temos aí o capítulo de número 1. E eu quero que você preste bem atenção, eu quero que você atente para isso. Diz assim o verso 2: Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eu vou falar hoje, coloca aí na tela, a temática que eu vou falar aqui, baseado nesses versos, o vazio da vida. Hoje, quem esteve aqui à tarde, nós tivemos a nossa tarde e falamos, oramos, ungimos os irmãos. E quando eu pedi a Deus uma palavra para esta noite, não me veio uma palavra, vai ser de vitória, vai ser de bênção, mas o que me veio foi essa palavra, o vazio da vida. E quando você atenta para essa expressão, vaidade, vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, é tudo vaidade. Aqui ele está mostrando de modo intenso o vazio da vida. Quando você atenta para essa própria expressão, hevel no hebraico, hevel é vazio, é vão, é sem sentido. E aqui o pregador, ele está mostrando a vaidade ou o vazio da vida. Meus irmãos, quando a gente fala sobre o vazio da vida, eu li de um autor que ele estava em um local e as pessoas estavam bebendo. E ele olhou para o outro lado, tinha uma senhora cantando. E ele disse que o tocador era muito profissional, a cantora era muito profissional. E ele perguntou, depois que eles terminarem esse evento, as bebidas, as noitadas, qual é o sentido depois disso da vida deles? Vocês sabiam que nós vivemos uma vida, ou as pessoas lá fora, elas vivem uma vida de vazio. Às vezes possuem carros, casas, o poder econômico é bom, mas é um vazio. Ele pode ter vários carros na garagem, pode ter uma conta muito gorda no banco, mas ele vive um vazio. E esse vazio se nota pela repetição da vida. Que aqui o Salomão ele vai comparar essa vida como um carrossel. Tudo continua da mesma forma. Tudo vai ficar do mesmo jeito. Por exemplo, daqui a pouco é 2026. Todo ano fogos, bebidas, todo ano troca, conquista uma casa. Mas é isso aí. E parece que a vida, ela se finda nisso. Há 4 correntes que eu não vou explorar aqui, só vou pontuar. Há 4 correntes que dizem que a vida é totalmente vazia. Nós temos a corrente de Nietzsche, chamada de niilismo. Ele dizia que a vida está aí para vocês observarem. Ele dizia que a vida não possui sentido, finalidade, transcendência. Nietzsche era um pessimista e ele acreditava que a vida era um vazio. Existem muitos estudiosos, ateus, intelectuais, que na verdade tentam explicar a vida, mas eles vivem um vazio dentro desta vida. Nós temos também o existencialismo ateu. Eles dizem que a existência precede a essência. Nesse particular diz que o homem cria o seu próprio sentido. O homem cria a sua existência, o homem cria o seu mundo, o homem cria seu universo. E o mundo criado pelo homem é vazio também. É vazio. Mas nós temos também
a corrente que na verdade é pessimista, do pessimismo filosófico. A vida ela é marcada mais pelo sofrimento do que pelo sentido. Schopenhauer era dessa linha de pensamento. A vida, ela tem o seu sofrimento, a sua tristeza, e nisso ele também via a vida como um vazio. Eu coloquei aí o hedonismo moderno. Embora busque o prazer, muitas vezes termina no vazio. O homem busca sexo, bebidas, mulheres, dinheiro, mas no final ele conquista tudo isso e depois um vazio. A prova disso é que o Senhor Jesus Cristo, em Lucas 12:15, ele deixou claro que a vida não é feita de bens. A vida não é feita só de prazeres. Olha o que ele diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Se você pegar todos os grandes cantores do mundo, os homens mais ricos do mundo, na sua maioria, o vazio, a dependência de drogas, bebidas, sexo e todo tipo de imoralidade. O dinheiro que ele tem não arranca o vazio que há na sua alma, que há no seu interior. Então a vida, para muitos, é um vazio. A vida é um vazio. E quando você atenta para isso, talvez você me pergunte: sim, pastor Ziel, se a vida é um vazio, Deus criou esse tipo de vida? Não, senhores. Quando você olha para Gênesis 2:7, quem soprou o fôlego de vida, o espírito humano, foi o próprio Deus. Quem pôs a alma no homem como vida, foi o próprio Deus. De modo que a vida, ela é um dom de Deus. Mas a vida sem Deus, sempre ela vai ser um vazio. Você vai repetir as coisas, mas com um vazio tremendo na alma. Queridos irmãos, a vida com Deus não é um vazio. Atos 17:28, Paulo foi bem categórico quando ele disse: nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Quem glorifica a Deus? Enquanto você tem pessoas pessimistas na vida, com Deus a nossa vida é bela. Se Ele soprou em nós o fôlego de vida, Deus não te deu uma vida para você viver no tédio, na tristeza, na angústia, na depressão. Ele te deu uma vida para você viver, existir e ser, sabendo que a tua vida tem um começo e ela tem uma eternidade em Deus. A nossa vida não se acaba com a morte. Sabe por que a vida de um ateu é fracassada? É porque para ele vai comer, ele vai beber, ele vai dormir, ele vai vestir, ele vai comprar, ele vai fazer sexo, a velhice vai chegar. Para ele amanhã tudo acaba, é um vazio. Ele caminha para um término que não tem vida após a morte. Agora, o cristão não. O crente em Cristo Jesus, ele sabe, a vida veio de Deus, se desenvolve com Deus e ela vai continuar na presença de Deus. Não há vazio na vida, aonde Deus preenche ela com a sua glória.